Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, para quem está assistindo esse vídeo em qualquer horário. Vamos apresentar agora uma atividade do curso de Engenharia Civil da matéria Administração e Logística, é, ministrado pelo professor Geraldo, e vamos comentar uma área importante da Engenharia Civil, baseada no livro que o professor passou para que podemos comentar, certo? O matéria de referência, justamente o livro que vamos comentar, é Logística Aplicada à Construção Civil, como melhorar o fluxo de produção nas obras. É escrito pelo professor e pelo engenheiro Hélio Vieira, né? Que ele é um grande engenheiro voltado para essa área de logística e fala muito sobre isso também, como planejamento nacional, tecnologia aplicada e controle de tarefas e do campo da área de logística na gestão de cadeias de suprimentos, que vamos falar futuramente um pouco mais sobre cadeias de suprimentos, tudo isso voltado ao setor de construção civil, certo? Então, o objetivo principal é justamente não focar no livro em todo como se, mas sim pequenas partes que compõem ele, que foi atribuída a mim e ao meu companheiro Luiz Henrique no trabalho, que são os tópicos de construção civil, a tecnologia logística, a tecnologia logística e a construção civil, e o problema logístico da construção civil. Primeiro ponto é a construção civil, introduzindo um pouco sobre esse conhecimento. A construção civil, como já é conhecida por muitos brasileiros, é um setor muito importante para a economia brasileira, de tal maneira que o IBGE afirma que mais ou menos 70% do PIB brasileiro de forma bruta, não líquida, pertence à engenharia civil. Então, é um setor muito importante da economia que gera uma atração de que se a economia parar, a engenharia civil para, se a engenharia civil parar, a economia também dá uma certa parada, certo? Tanto dado do INPE, né, como mostrado na imagem acima, o Instituto Brasileiro de Pesquisa em Economia Aplicada, que mostra a avanço da economia desde 95 até os anos atuais, né, o ano 2023, recentemente. E também outro ponto para falar da engenharia civil é que nem impacto na natureza. Ela toma espaço na natureza, né, um espaço apropriado lá, segundo o IBAMA, segundo o IDEMA, permitido, mas que esse espaço tomado gera a criação de novos componentes, matéria-prima, e também é necessário armazenar bem esses equipamentos, bem esses componentes da natureza, como madeira, sílica, seiva, que são importantes para a construção civil, porque pode gerar uma poluição ambiental ao redor e preocupar não só os seres vivos, como os humanos, como também os animais que vivem naquele local. Mas a construção civil não só baseada nessa parte da natureza, não só baseada também no brasileiro, é dividida em três edificações, que é o mais comum e, de certa forma, muito mais expansiva no Brasil. A construção pesada, que é a infraestrutura viária, a infraestrutura de transportes, energia de saneamento, energia elétrica, que faz uma relação com a engenharia civil. E outro ponto é a montagem industrial, que está sendo bem abordada agora, uma coisa bem futurista, bem mais estruturas metálicas nos diversos setores também, né? Em cima de energia. Mas assim, a construção civil já é um vasto déficit habitacional urbano no país, principalmente no Sudeste. Né? No Sudeste, que tem São Paulo e Rio de Janeiro como essas principais cidades, tem um vasto déficit habitacional, né? Falta de construção de casas, o que gera também não só a falta gera também aumento de desabrigados, mas também uma competitividade empresarial do setor de construção civil, porque agora é sobre espaço para construir, espaço para poder brigar. E vamos falar um pouco sobre essa competitividade no setor de construção civil. A competitividade da construção civil e logística, mesmo que pareça ser visível atualmente, antes ela não existia. Mesmo com a ditadura, né, o governo nacionalista, ufanista, mais um pouquinho que era voltado mais para o país, depois da ditadura, os postos econômicos eles expandiram, eles abriram. E mesmo assim a construção civil não tinha competitividade no mercado. Mesmo com outros países vindo, o Brasil explorar, não tem competitividade no mercado. E mesmo assim, outros setores, como o setor manufatureiro e administrativo, eles expandiram, eles tiveram competitividade no mercado, o que fez expandir tecnologicamente para tentar se distribuir ao máximo. A forma como o cliente era atendido, principalmente na época de 90,
foi muito importante para o setor manufatureiro administrativo. Ele se preocupava muito como o cliente exigia muito. Ele exigia, ele procurava a maneira melhor de atendimento, e essas empresas começaram a apresentar produtos de maneira mais natural possível. Nasce a logística e a logística empresarial, que é justamente um pouquinho que a gente fala na frente. E, com essa forma, a empresa tenta o máximo possível qualificar o empresário, qualificar o trabalhador, o operário, buscando tecnologias para que desenvolvesse. Aqui um pouco sobre os portos, né, do Brasil, das imagens acima, um pouco dos portos que mais abriram para o mundo, e a DHL, que é uma empresa de logística do Brasil, que é empresa de transportes e leva vários produtos de diversos países. E falando um pouco sobre a competitividade logística, né, por fim, só para encerrar esse ponto de competitividade, é que uma hora a competitividade chega no Constituição Civil, porque essa empresa administrativa e a Constituição Civil estão atreladas. Então, era necessário que a Constituição Civil se adaptasse ao setor manufatureiro e setor administrativo. Com isso, ela gerou uma grande produtividade. Por quê? Porque os clientes começaram a ter ideia dos direitos que tinham, começaram a exigir da Constituição Civil melhores formas de adaptar. Né? Uma máquina de concreto, por exemplo, aqui convertida na primeira imagem, foi uma das melhores partes logísticas de produção possível, que foi a produção mais rápida possível de alvenaria, que os clientes queriam obras mais rápidas. E com isso a Constituição Civil teve que se adaptar a esse meio e gerar uma competitividade que antes não tinha. Tanto que a industrialização e mudanças de processos foi muito importante para a Constituição Civil, porque aos poucos os operários que já construíram a alvenaria passaram apenas a montar a alvenaria e passaram a buscar mais aproximação ao cliente, diante de uma mudança brusca que é necessária haver continuação nacional por parte de todos os membros da empresa. Todos os membros da empresa têm que estar de saber que vai ter uma mudança e que essa mudança é importante. Agora falando um pouco mais sobre tecnologia da logística, né? Falando sobre evolução logística, a evolução logística nasceu no período de guerra, né? O período do poder bélico sempre foi visto como poder organizado, poder hierárquico, poder estrategista, e nasceu justamente naquele período em que os inimigos começavam a se planejar para poder combater um com o outro. Para planejar, você tem que ter uma logística. E é justamente desse ponto que partiu essa ideia de lógica, de poder militar, tinha para poder pelejar contra o outro. Foi na Segunda Guerra Mundial que fez explodir, né, a logística, né? A primeira imagem mostra do Red Express Ball, que era um meio que eles tinham de compartilhar esses materiais uns com os outros, né, de forma bem secreta para que os inimigos não descobrissem. E foi a Segunda Guerra Mundial que fez a logística passar para o ramo empresarial, porque nesse período as empresas devem fabricar muitos produtos, grandes polêmicas, potências militares, como os Estados Unidos, Rússia, tendo que se adaptar aos clientes, exército, surgiu a ideia de que a logística empresarial, como eu tinha falado anteriormente. Ou seja, a logística empresarial é basicamente adaptar a forma como o cliente pede, a cadeia de suprimentos. O que é a cadeia de suprimentos? É planejar desde o começo ao fim como vai ser a produção do produto, de forma que o cliente tenha a maior satisfação possível, né? Como a granada, por exemplo. A granada é uma produção seriada, uma produção contínua. Com o passar dos anos, né, a logística é uma das formas de tratar a logística que muitos métodos tinham, né, era o just in time. Just in time, o JIT, como está falando aí no slide, é a produção mais rápida possível, não tem estoque. Produziu, levou. Fez, produziu, levou. Então, esse just in time foi uma técnica muito importante para a logística, né? Também a principal manufatura foi responsável pela produção seriada e pelo controle do material, focando sempre na cadeia de suprimentos e na aproximação física com os clientes. Essa era o conceito antigo. Cadeia de suprimentos sempre vai ser uma coisa atual. Sempre vão pensar na forma como fabricam no começo e sempre vão pensar na forma como fabricam no fim. No entanto, a produção de aproximação física com o cliente morreu um pouco naquele período, né? Naquele período. E como a aproximação fiscal deu uma parada, surgiu a chegar a tecnologia, e com isso os clientes começaram a ter produtos, cansaram de ir nas lojas e procuraram o que? Um ambiente mais virtual, e a tecnologia foi muito viável para a manufatura, né?
para que eles pudessem enviar o produto mais rápido possível, né? Por exemplo, aqui o operário, ele já está usando tecnologia para produzir uma coisa que ele fazia manualmente, ele está usando para produzir e enviar virtualmente para o cliente, usando justamente o método de just-in-time. E por fim, falando da conceituação logística, né? A logística ela é uma conceituação bem ampla, né? Ela nasceu na França, né? Da palavra logística, né? Lógica, óbvio que foi interpretado, mas os gregos adaptaram muito bem esse termo praticamente na guerra, né? Os gregos que mais pelejavam, tinham um poder bélico, mais disputavam com romanos, com povos babilônicos e etc., né? O período de guerra ali antiga. Mas outros intelectuais do século XX, como o Das, o Christopher e o próprio Conselho Administrativo, né? O Council of Logic Management, que também foi adaptado, né, para o Conselho de Lógica Management mais particular, que é mundial, aqui é um conceito de um conselho administrativo voltado mais para discutir sobre essa área de logística. Fizeram com que a logística ganhasse novos caracteres, novas características, né? E eles também perceberam que a tecnologia da informação e da comunicação, né, tecnologias adaptaram muito bem a logística no mercado profissional. Eles definiram logística e perceberam que a tecnologia ia avançar muito bem para que pudesse compreender o mercado profissional que a logística mais ataca atualmente. Dessa forma, foi gerada uma competitividade, de certa forma, sadia, que fazia com que a melhor logística empresarial ganhasse sobre as outras instituições, como outrora tinha falado, ganhar, passar, no sentido de competitividade, de ser uma empresa melhor vista naquele momento. Claro que pode passar, né? Atualmente, as empresas podem perder a postura, pode perder a posição para outras empresas diante da melhor logística empresarial possível. Uma ideia logística empresarial, né? Eu botei um vídeo anexo aí no YouTube, vocês podem ver também, né? Mais sobre essa logística. Eu vou passar agora as palavras, né? Primeiro, para o meu amigo Luiz Henrique falar um pouco mais sobre os outros pontos importantes, né? Então, um forte abraço a todos e vejam o vídeo e boa noite. Ou bom dia, ou boa tarde, depende da hora que vocês estiverem esse vídeo. Bom, gente, os problemas logísticos da construção civil. Os problemas logísticos da construção civil geram por falta de gestão, o que acaba por desencadear outros problemas, por exemplo, os problemas de orçamento, cronograma, o que leva a empresa a ter uma baixa competitividade e assim sua sobrevivência no mercado fica meio que abalada. A logística da manufatura da construção civil. No âmbito da indústria manufatureira, a indústria convencional, como conhecemos, aquela que o produto vai para a indústria, os operários estão na indústria e eles vão e realizam todo o processo de construção e o produto sai da indústria, da fábrica, e aí se destina ao consumidor. Nesse tipo de indústria, nós podemos relacionar três aspectos da logística. A logística de suprimento, que é aquela responsável por abastecer a fábrica, a indústria de manufatura, que é aquela que vai realizar o processo de fabricação, e a logística de distribuição, a que leva o produto à casa do cliente, do consumidor. Bom, mas vamos pensar aqui e recapitular o que são essas logísticas de suprimento. A logística de suprimento. Imagine que você é engenheiro de uma indústria de produção de cimento e você possui lá um forno que precisa ficar ligado 24 horas por dia, porque se ele desligar, a temperatura vai baixar e você vai ter que ter um alto consumo de gás para que ele atinja a temperatura normal e estável para a produção de cimento. E imagine, você precisa ter um fornecimento de gás 24 horas, não pode se faltar gás. E se tiver um corte, você precisa ter gás armazenado para que isso venha a suprir as suas necessidades durante aquele período que você não tem.
é justamente essa logística de suprimento. A logística de manufatura é, imagine 24 horas o forno ligado, você não vai deixar ele ligado a esmo, você vai ter que ter funcionários ali trabalhando, mesmo que 24 horas por dia, ou você ter ali um processo automatizado. E a logística de distribuição é você pegar ali os sacos de cimento e levar ao consumidor final, que seria ali os depósitos de construção, o pedreiro do seu bairro que compra o cimento. Todos isso são os aspectos da logística. Mas na construção civil, esses aspectos se dividem em apenas dois, com foco neles, né, que são a logística de suprimento e a logística de manufatura. Devido a isso, cabe um maior estímulo ao planejamento de determinados processos. Quando eu digo processos, são, por exemplo, etapas da construção, para que dessa forma obtenha-se economia maior em outros processos, em outras etapas. Esse tipo de discernimento e percepção denomina-se trade-off. Um exemplo de trade-off que podemos ter aqui imagine você, jovem gafanhoto, formado pelo IFRN, engenheiro civil, tendo que fazer a escolha entre dois sistemas de vedação interno. O sistema de vedação convencional, de bloco cerâmico, aquele em que você vai ter o pedreiro e o servente de pedreiro, que vai ficar responsável por ter ali já uma logística de preparar a argamassa, levar a argamassa e o pedreiro assentar. Você vai ter uma logística também de espera de tempo ali, de cura entre as etapas de preparação desse substrato, dessa parede. Você vai ter o tempo de quebra dessa parede para a instalação dos sistemas prediais, hidráulicos, elétricos. Isso vai gerar resíduo. E do outro lado você tem um sistema de drywall, que você vai ter poucos funcionários, como vocês podem ver aqui na imagem. O material, as placas cimentícias ali ficam todas empilhadas de forma hermeticamente muito mais acomodadas do que os blocos cerâmicos, geram um peso menor à estrutura, você consegue passar os sistemas prediais de instalações ali muito mais fáceis, porque eles passam por dentro do perfil, você tem uma agilidade maior na execução desse serviço, a quantidade de pessoas executando é menor, e isso acaba por gerar na construção uma economia. E imagine, você tem um serviço que seria a vedação do edifício, e com a escolha certa do sistema construtivo, você desencadeou outros processos que você vai ter uma economia de tempo, de dinheiro, você não vai ter desperdício, você não vai ter perdas durante todo o processo. Isso tudo é um exemplo de trade-off, né? Um processo de que você mantém todo o sistema funcionando e você vai gerar uma economia. O principal ocorrência de perdas e desperdício. Bom, na construção civil, a falta de gestão compromete os processos construtivos, as etapas de construção, que por sua vez compromete a competitividade da empresa. E com o avanço do conhecimento dos direitos do consumidor, o aumento da exigência do mercado, o controle sobre as perdas e desperdícios se tornou algo fundamental para a sobrevivência da empresa de construção civil. As perdas são mensuradas a partir da relação entre o consumo utilizado na execução, para a execução daquele serviço, dividido pelo consumo em projeto que foi previsto em projeto, pelo consumo previsto em projeto, culminando no índice de perdas. É um valor decimal que ali você consegue obter ali o quanto a mais você utilizou naquele serviço. As perdas e desperdícios eu poderia simplesmente equacionar como a gestão logística pouco desenvolvida. A perda e o desperdício se dá pelo transporte, pela superprodução. Imagine que um indivíduo que ficou responsável por preparar a argamassa, ele coloca ainda mais cimento do que o necessário dosado em traço.
perda pelo consumo. O camarada executou uma parede e aquela parede ficou desnivelada e acabou consumindo ainda mais argamassa para que ela ficasse nivelada. Armazenagem. Imagine que você armazena, por exemplo, aço. Esses materiais se deterioram com o tempo. E se você não tiver uma armazenagem ali, como podemos dizer, eficaz, você relativamente vai perder aquele material. Retrabalhos também, por exemplo, imagine você lá na parede de bloco cerâmico, você teve que quebrar para embutir as instalações, depois refazer aquela parede, ou o local que você quebrou. Imagine paredes que você executou fora de prumo ou em locais errados. Isso são tudo retrabalhos. E retrabalhos implica em mão de obra, que é uma das coisas mais caras da construção civil. A mão de obra ociosa ou fazendo retrabalhos é um oneramento da obra, ou seja, implica diretamente no custo do orçamento final. Sem falar que mão de obra parada, mão de obra não usa equipamento, e equipamento ocioso também é outro quesito ali que onera bastante o orçamento. Isso tudo são ocorrências de perdas e desperdícios. A contribuição da logística na solução dos problemas. A logística tem por finalidade a redução de todos os problemas, de alguns problemas. Contudo, tem por finalidade a resolução de dois problemas principais, que é a falta de continuidade nos processos, nas etapas de construção, e de estoque desnecessário. As medidas e critérios indispensáveis para um bom desenvolvimento de uma boa construção é o projeto contabilizado, compatibilizado e bem detalhado, o controle de todas as atividades do canteiro, com prazo de execução, controle rigoroso e contínuo das atividades desenvolvidas no canteiro, o índice de produtividade de equipe para o dimensionamento da mesma, formação de parcerias com fornecedores, escolha adequada de sistemas construtivos. Tudo isso são atribuições que a logística traz para a resolução de problemas. Em resumo, podemos dizer que a logística para a construção civil, a logística é o processo de planejar, implementar, integrar e controlar de forma eficiente e eficaz o fluxo os recursos humanos e material. Bom, aqui fica as nossas referências bibliográficas. O livro 1, História Geral, de Cláudio Vicentino, e livro 2, Logística, atualizando o conceito de Paulo. Bom, obrigado. Eu gostaria de deixar aqui para os senhores um link abaixo de um vídeo que vai tratar de forma o nosso conteúdo ainda, para que venha engrandecer ainda mais o conhecimento dos senhores. Desde já, muito obrigado.